Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje vamos tratar de um assunto muito importante para todo cidadão e que precisa de um cuidado, uma atenção especial, porque há muitas dúvidas em como proceder a respeito desse assunto. Qual é o assunto? Questões políticas. Por que vamos falar de política? Porque, na verdade, nosso propósito, que é meditar na carta de Paulo aos Romanos, traz para nós, no capítulo 13, o assunto. Então, não é aleatório. O capítulo 13 de Paulo é o que nós chamamos de defesa prévia do apóstolo frente às falsas acusações que estavam sendo feitas a ele. Ou seja, como nós falamos anteriormente, a carta de Paulo aos Romanos, ela não só foi escrita para a edificação da igreja, tanto teórica quanto prática, como também ela tem mais propostas. Nós já falamos, um dos propósitos é evitar um antissemitismo dentro do cristianismo, porque estava havendo uma certa motivação, porque os judeus que, inclusive, dentre eles perseguiam Paulo, havia, portanto, problemas. E a igreja gentílica, que via que os judeus estavam sempre perturbando, começou a olhar com antipatia, né? Em Roma, mais ainda, porque de Roma os judeus foram expulsos, né? Então, Paulo está evitando o antissemitismo, porque isso criaria problemas seríssimos para o cristianismo, tendo em vista que os judeus foram o principal instrumento para receber a palavra de Deus, os oráculos, né, a escritura sagrada, e preservá-la e levá-la adiante. Outra questão que o apóstolo Paulo também está abordando é uma defesa sobre a acusação de que ele é também uma pessoa antissemita, ou seja, alguém que está traindo seu próprio povo. Ele vai mostrar que não, ele ama seu povo, mas que ele também está levando as pessoas contra o império, porque está proclamando um outro rei. E então a acusação de que ele era contra César, e ele vai mostrar que não. Por isso que essa carta possui um conteúdo de nenhuma outra carta de Paulo, que é essa questão política. Ele abordar isso porque há uma necessidade tanto de fazer com que os irmãos procedam corretamente, quanto de mostrar que ele mesmo procede corretamente. As acusações são falsas, né? Então, o apóstolo Paulo, capítulo 13 de Romanos, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, observe que Paulo não é rei, não é governante, e ele não está interessado em se beneficiar disso. Ainda que o princípio seja tirado, ou o ensinamento seja tirado do mandamento, dos 10 mandamentos, o quinto mandamento, em que Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo, e vamos para lá, em Êxodo capítulo 20, o Senhor, quinto mandamento, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. É entendido que esse é o princípio básico, é um mandamento que é o alicerce de todo o ensino sobre a questão da autoridade. Logo, está relacionado a qualquer autoridade. Inclusive, podemos mencionar o apóstolo Paulo. Mas observe que ele não vai trazer detalhes sobre a relação dele como apóstolo com a igreja, porque o foco dele de fato não é esse. Então, o propósito dele não é se beneficiar disso. Em sua carta a Filemon, ele chega a dizer: olha, eu tenho autoridade para ordenar você fazer o que é certo, mas eu não vou fazer isso. Eu prefiro, em nome do amor, ensinar e te pedir: olha, faça desse jeito. Portanto, veja que ele não tinha interesse de se beneficiar. É verdade que na história, muitos reis, governantes das mais variadas nações,
e modelos governamentais se beneficiaram da ideia de que todo governo, de fato, vem de Deus. E aí, independente até das religiões, a ideia de que eles seriam um instrumento divino na terra. Para isso, eles se beneficiavam do ensino, mas só que ao mesmo tempo, em vez de serem uma bênção para o povo, eles eram tiranos, dominadores, maltratavam e assim por diante. Então, isso aconteceu. A gente não vai ignorar que, de uma forma equivocada, líderes usaram uma verdade para se beneficiar e maltratar o povo. Todavia, o fato de pessoas usarem a verdade de forma errada não significa que a verdade deixou de ser verdade, né? E o ensino bíblico é que Deus é o Senhor de todas as coisas. E sendo o Senhor de todas as coisas pertencem a Ele. E vamos dizer assim, como o governante que escolhe aqueles que vão servi-lo, ele também está administrando o mundo, ou seja, o mundo não está solto. Essa, inclusive, é uma das grandes seguranças do cristão frente às lutas da vida, é que nada está ocorrendo aleatoriamente. A vida está seguindo, e de vez em quando Deus vem aqui, intervém quando a gente ora, mas a vida segue aleatoriamente. Isso não é verdade. Nem a natureza, nem a sociedade estão seguindo um fluxo aleatório. Tudo pertence a Deus, tudo é dele e tudo será sempre administrado por ele. Isso não significa que o pecado, portanto, tem Deus a causa. Lógico que não, porque a Deus administra as coisas, não ele faça as coisas. Por exemplo, quando os irmãos de José traíram José por inveja e venderam o próprio irmão para uma caravana de midianitas, lá em Gênesis 37, Deus não concordou com o pecado, não foi o autor do pecado e não motivou ninguém a pecar, porque ele não pode fazer isso. Ele nunca poderia, jamais aconteceria ou acontecerá de Deus ser a fonte do pecado. Porque ele é bom, e ele é só bom, ele é santíssimo. Não, Abacuque vai dizer, ele nem pode ver o mal. Então, o que acontece? Deus deixou, ou seja, Deus administrou, porque tinha um propósito que José vai dizer, que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. E lá em Gênesis 45. Ou seja, Deus é o autor do mal? Não, mas ele é o administrador de tudo. Então, na sua infinita sabedoria, Deus administra todas as coisas. Então, Paulo diz assim, olha, o homem, portanto, esse cidadão em geral, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Estão lá, procedem de Deus. Deus quer que esteja lá. Se fazem coisas boas, são um instrumento de bênção. Aí, a grande dificuldade do cristão é, mas e se o que está lá é ruim? E se quem está lá é alguém que é um tirano, é um ladrão, é alguém que faz mal ao povo? Como é que a gente entende? Então, ainda assim, está lá porque Deus quer que esteja lá. Porque lembre-se que governantes podem servir para o bem e para o mal de um povo. Lembre-se que governantes podem servir a muitos propósitos. Inclusive, testaram a igreja, testaram a fidelidade frente às lutas. Afinal das contas, de fato, é fácil ser fiel quando tudo dá bem. Mas quando as coisas não estão bem, aí é um desafio, ser fiel. E observe que o apóstolo Pedro nos ajuda a entender como lidar com o fato de que há governantes maus, mas Deus colocou lá, e o que eu faço? Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O princípio a princípio,
Não se deveria fazer mal a quem faz o que é bom. Ou seja, o justo não deve ser acusado por uma injustiça, porque ele não fez nada de injusto. Então ninguém deve ser condenado injustamente. Então, esse é o princípio básico. Toda a sociedade sabe o que é justo, o que é injusto. Todavia, pode acontecer de pessoas viverem uma vida para a glória de Deus e serem perseguidas por isso. Apocalipse. O autor, ele está na ilha de Patmos, ele diz, por causa da palavra de Deus. Antipas, a fiel testemunha, que aparece em Apocalipse 2, ele morreu por causa da palavra de Deus. Então, é possível que pessoas, como o próprio apóstolo Paulo, fossem perseguidas e maltratadas por causa de uma coisa boa. O que ele está fazendo? Ele está pregando, ele está ensinando, ele está exortando, admoestando acerca da verdade, né? Sobre a necessidade de arrependimento, falando contra o pecado do povo. Então, o que acontece? Nosso proceder deve ser: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há de vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam a vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Ou seja, continue firmes, continue fazendo o que é bom, continue glorificando a Deus. E se vocês tiverem que sofrer por causa da justiça, bem-aventurados vocês são. Então, observe que, ainda assim, em Pedro, nós encontramos que o comportamento cristão frente às autoridades é um comportamento de submissão. Faça sempre o que é bom, faça sempre o que é certo, seja justo, seja íntegro, glorifique a Deus. No final das contas, o Senhor acima de todos os governantes é Deus. Então, faça tudo como sendo para o Senhor. Inclusive, é o ensino do apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, quando ele trata de escravos e os donos de escravos. Então, portanto, o senhor do escravo, o dono do escravo, ele era o líder superior, a autoridade superior sobre eles. E ele também diz, para que, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Observe que até a situação aqui é a mais extrema, ajuda muito a gente, porque a situação é escravos, uma situação que nada favorável, e tem um dono, e às vezes o dono do escravo é ruim, nem sempre o dono do escravo era uma pessoa boa. Existiam pessoas boas com senhores de escravos, sim. Abraão, por exemplo. Abraão tratava os escravos com humanidade a tal ponto de chamar um deles, o Eliezer, lá em Gênesis, mandando o seu escravo a uma terra distante, a sua cidade, a Ur dos Caldeus, para escolher ou levar uma moça para casar com o filho dele. Aquele escravo levou uma caravana, teve chance de fugir, levou riquezas, teve chance de ir embora. Portanto, era de fato bom o seu senhor, ou seja, Abraão, o dono do escravo, era bom para ele. Ele não tinha motivo para ir embora. Era muito melhor estar com ele e ter tudo o que era necessário e ter uma boa vida e ser bem cuidado pelo seu senhor como um pai, do que ter que se virar e de repente não conseguir administrar a própria vida. Então sim, havia senhores bons, mas também maus. E o apóstolo Paulo diz, olha, escravos, obedeçam à autoridade. Façam tudo para Deus. Então como é que o cristão deve lidar com a política? Ora, ela pode ser favorável, ora, ela pode ser desfavorável. Então primeiro ele tem que reconhecer, olha, a gente pode não gostar, pode não ser nossa vontade, mas quem governa está ali porque Deus quer. Então, primeira questão. Observe que Paulo não está sendo governado por um bom imperador. Ele está sendo governado por um pagão. Um homem que,
poderia ser um problema para o cristianismo. Lembre que imperadores posteriores causaram muitos problemas. Inclusive, Paulo terminou sendo condenado à morte depois. Então, ele não está falando a favor de um governante porque ele era do partido dele. Vamos submeter porque ele sim é um bom governante. Não, ele está falando da verdade. O que Deus ensina sobre o procedimento das pessoas a respeito da autoridade superior a elas? É que vocês se submetam, porque eu coloquei lá. Só que aí veio uma pergunta importante, né? A pergunta importante é sobre, mas se me mandarem fazer o que é errado, né? E o que eu tenho que obedecer, né? Vamos continuar então. Versículo 2, Romanos 13 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, Deus colocou, se você está desobedecendo a autoridade, você está pecando contra Deus, não só contra a autoridade. Veja que aquele princípio do filho honra pai e mãe é o princípio geral, ou seja, pensando em autoridade de forma abrangente. Mas aqui, especificamente, ele está se referindo aos governantes mesmo. Versículo 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. Então observe que aqui está o princípio do que a autoridade tem que fazer. Ela tem que aplicar a justiça, ela tem que aplicar a verdade, ela tem que ser ministro de Deus para o bem. E é por isso, então, aquela questão. E quando for para o mal, o que a gente faz? Aí, aquilo que nós lemos em 1 Pedro capítulo 3 e também em Efésios. Continua fazendo bem para a glória de Deus. E se me mandarem fazer o que é errado, aí você não faz. O que Pedro diz? Dê razão da esperança que é em vocês. Por exemplo, olha, vocês precisam invadir propriedade privada, particular dos outros. Vocês precisam roubar o que é dos outros, que é a mesma coisa. Então o que você dirá? Eu não posso. Mas eu estou mandando que você não possa, porque Deus diz que eu não devo cobiçar o que é dos outros. Também diz que eu não devo furtar, eu não devo roubar de jeito nenhum. Então eu não posso. Mas qualquer outra coisa que esteja em acordo com a verdade, com a justiça, eu farei. Mas eu não posso tirar dos outros o que é dos outros. Então observe que o cristão, ele tem sempre diante dele a consciência de que há um Senhor maior do que a autoridade. Ele está pronto para obedecer à autoridade, mas ao mesmo tempo também para dar razão à autoridade daquilo que é certo, justo e que ele crê. Um exemplo bem prático. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor era um governante arrogante, terrível, orgulho extremo. E levantou uma estátua, provavelmente achando que aquela estátua do seu sonho seria então um Deus. Ele levantou uma estátua e ordenou que todos os povos adorassem essa estátua, quando fossem tocados os instrumentos, né? Então, quando tocados os instrumentos, os povos se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor, mas os judeus não. E ali, em destaque, aparece Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eram oficiais, trabalhavam junto ao rei, ao imperador. Eles não se prostraram. Aí denunciaram, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. Ele ficou já furioso. Vamos ver se é verdade. Chamou os homens. É verdade que vocês não se prostram e eu ordenei que todo mundo se prostrasse. Então observe, um governante colocado por Deus, Deus inclusive vai afirmar isso inúmeras vezes, até mesmo a respeito de Nabucodonosor, colocado por Deus, mas está dando uma ordem que não vem como uma ordem de Deus, ou seja, não é algo bom, como eu disse, nenhum mal vem de Deus, tá? Então, ou seja, pecado algum vem de Deus. Aí ele mandou matar, esse procedimento é de Deus? Não. Então, ou seja, eu sei que você vai me perguntar questões de Israel e Canaã, quando Deus ordenou que eles exterminassem. Aí vemos outro ponto, realmente foi o próprio Deus
quem usou Israel como instrumento de juízo para as nações que matavam seus próprios filhos, sacrificando aos deuses e praticavam todo tipo de prostituição e injustiça. Então é outro caso. É exatamente a questão de ali a nação está servindo como uma autoridade, instrumento de Deus para aquilo que ele diz assim, é instrumento de vingança, ou seja, ministro de Deus para usar a espada como ministro vingador para castigar os que praticam mal. Então foi o que aconteceu lá. Então Deus usa, mas às vezes as autoridades podem pedir coisas erradas, como foi o caso da idolatria. Deus jamais iria ensinar ou iria usar um líder para ensinar a idolatria. Então, o que eles fizeram? Quando o rei disse assim, agora vai se tocar de novo e vocês vão se prostrar. Então, antes de tocar, Sadraque, Mesaque e Abednego já levantaram a palavra e disseram ao rei, olha, não precisa tocar, rei. Nós não vamos nos prostrar perante a sua estátua. Se o rei quiser, faça o que bem entender. Deus pode nos proteger. Se nos proteger, ótimo. Se não, continuaremos firmes e não vamos nos prostrar. Observe que eles fizeram exatamente o que Pedro disse. Vocês precisam estar prontos para dar razão da esperança que é em vós. Ou seja, se vocês fazem tudo certinho e veem uma perseguição, um maltrato, mesmo assim, estejam firmes e dê razão de por que vocês procedem assim. Porque vocês são honestos, porque vocês são justos, porque vocês são íntegros, porque vocês fazem as coisas certas, porque vocês não tiram o bem alheio, porque vocês honram os seus compromissos, porque vocês querem fazer do jeito que tem que ser feito. Dê razão, explique. Aí, obviamente, o que vai acontecer depois está nas mãos do Senhor. Sadraque diz assim, olha, se Deus nos livrar, ótimo, se não, vamos continuar firmes nisso. Então, qual é o papel da autoridade? Como ministro de Deus, fazer o bem. Ensinar a fazer o bem e supervisionar se as pessoas, se os cidadãos, ou seja, se a sociedade está praticando o bem. Esse é o propósito. Mas se ela faz errado, o que vai acontecer? Continuamos submissos à autoridade, não fazendo o que é errado, submetendo, portanto, a Deus e fazendo tudo para a glória de Deus, mas sabendo que o próprio Deus vai cobrar da autoridade. Lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Capítulo 4 de Daniel, o que acontece? Deus humilha Nabucodonosor até o pó, faz ele comer mato, para mostrar que o Senhor é Deus e o único rei de toda a terra. E então Nabucodonosor é humilhado a ponto de reconhecer que não existe outro igual ao Deus de Israel. Então, aquilo que precisa ser feito, ou seja, o juízo de Deus ou a disciplina de Deus sobre o governante ou mau governante, vai vir do próprio Deus. A gente deve continuar firme e fazendo aquilo que Deus se agrada, aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Então, o papel do cristão é reconhecer que Deus continua sendo o Senhor de tudo. O papel do cristão é se submeter às autoridades. O papel do cristão é dizer não quando a ordem for errada, porque ele está sempre abaixo de Deus, Deus é a autoridade maior. Mas o papel do cristão é dar bom exemplo, continuar fazendo tudo certo. E versículo 5 ele continua, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, ou seja, não é só porque tem medo de ser punido, mas é porque é o certo, é bom e agradável a Deus que a gente faça o que é certo e agradável a Ele e se submeta, inclusive, às autoridades, naquilo que é bom, obviamente, né? Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, o cristão deve proceder como é devido. Eles são o instrumento de Deus, como autoridade, para conduzir a sociedade, administrar a sociedade. Então, façam tudo o que tem que ser feito, né? Obedeçam, paguem os impostos. Veja, é algo que a gente não gosta, ninguém gosta, mas a ideia é, façam tudo direitinho. Vocês lembram que Jesus, quando foi cobrado dele e de Pedro o imposto,
Jesus disse assim: olha, de quem deveriam cobrar? Dos filhos dos estrangeiros? Ah, dos estrangeiros. Então, por que os filhos estão sendo cobrados? Eles deveriam estar isentos. Mas ele diz assim: mas para testemunho. E aí ele manda Pedro ir lá e pagar o imposto, tanto dele quanto de Pedro. Então, observe que Jesus cumpriu direitinho tudo para testemunho. Então, o cristão deve. Então, o que a gente faz dentro do nosso governo? Que aí é o nosso governo um pouco diferente, né? Aqui nós temos um governo monárquico, né? Nós temos reis, nós temos imperadores, ainda que temos ali também, na época, já o Senado romano, já, digamos assim, uma transição para aquilo que depois vai se estabelecer, que é a democracia. Pelo menos, abre aspas, fecha aspas, a democracia que nós temos. Então, o que a gente faz no nosso governo? Seguimos tudo conforme está pautado. Ou seja, digamos que o governo, na verdade, de um país é a sua Constituição, né? Porque já que pode ser tirado e colocado um governante, então o que a gente tem que fazer? Agir constitucionalmente, agir corretamente, agir como tem que ser. Existe um meio para pautar um problema, por exemplo, presidencial, e então tirar o presidente porque ele agiu corruptamente, por exemplo? Então, você entra pelos meios legais, faz tudo direitinho e se procede como deve. Ou seja, a gente deve se comportar dentro de uma nação conforme aquela nação tem a sua estrutura. Como disse, não me refiro a qualquer coisa, porque se de repente houver uma ordem errada, por exemplo, prostituição, a gente não vai proceder de igual forma. Mas, uma vez que devemos proceder conforme a justiça, vamos nos submetendo à estrutura governamental do local. Se é o rei, nos submetemos ao rei. Se é um presidente, por causa do modelo governamental, seguimos aquilo que é a autoridade máxima dentro do país que tem o presidente, que é a Constituição. E aí, o cristão vai procedendo da forma correta. O que é errado? A rebelião, a rebeldia, a confusão. Ou seja, isso não é um proceder nem constitucional, nem dentro de uma monarquia, não é uma submissão a uma autoridade. Então, de uma forma ou de outra, o proceder cristão tem que ser sempre íntegro, justo, submisso, deve ser um proceder que glorifique a Deus dentro daquele sistema de governo em que nós estivemos. Você pode discordar? Bom, claro, pensar todo mundo pode. Só que nunca poderá deixar de reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Ou seja, que o governante acima de todo mundo é Deus. Você pode agir, sim, dentro daquilo que é estabelecido como aquilo que é certo, que é justo, que é correto, que mostra que você está realmente reconhecendo que Deus está no controle de tudo. Porque se você for apenas um rebelde, vai receber a espada do governo de forma justa, porque não era um proceder que Deus disse que deveríamos ter. Então, o cristão precisa saber, porque nos nossos dias, em nosso país que é muito confuso, né, e bastante problemático no que diz respeito à corrupção, a gente precisa saber o que fazer. O que eu faço? Bom, o que tem ali é o que tem ali. Infelizmente, é o que tem ali. É o que nós temos que tolerar, suportar, mas ao mesmo tempo reconhecendo. Por alguma razão Deus quis ali e temos que então nos submeter. Mas a autoridade maior do nosso país é a Constituição. Então como é que a gente procede aqui? Então, por meios constitucionais, fazendo tudo de forma legal, tudo de forma justa, tudo de forma correta, o cristão vai procedendo dentro daquilo que é possível para que haja algum tipo de exigência para que de repente se troque o governo, então ele vai procedendo corretamente. Porque uma vez que ele faça isso, e então Deus abençoe e se confirme, por exemplo, a troca, digamos, de governo, então o cristão terá glorificado a Deus porque ele fez tudo bem certinho. E todo mundo testemunhará, olha, foi tudo certinho. Tudo certinho. Então, esse é o proceder do cristão frente à questão política, né? E, fora isso, vamos seguindo para a glória de Deus, ou seja, além de nos submeter às autoridades, devemos o tempo inteiro estar glorificando a Deus, para que Deus seja engrandecido onde nós estivermos. Vamos orar.
Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, misericórdia, teu amor. E pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja operando nos corações, nesse momento, Senhor Deus, difíceis, mais ainda, fazendo perceber que toda a criação conclama a humanidade à conversão como testemunha, ó Deus, contra os pecadores, para que haja arrependimento, mudança de vida e para que as pessoas não estejam apenas atrás do pão, porque muitas pessoas querem pão, mas não querem a tua palavra, não querem o Senhor Jesus, que é o nosso pão do céu. Muitas pessoas querem roupa, mas não querem se vestir da justiça de Cristo, que nos justifica de todo pecado. Então, Senhor, nos ajude antes de tudo a pregar a tua palavra, para que as pessoas possam ter a vida eterna, a fim de que não estejam indo para o inferno, mesmo que de barriga cheia. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.